Bom dia a todos. Vamos começar mais uma aula. Como eu tinha combinado com vocês em nosso último encontro, que foi há 15 dias atrás, né? Porque semana passada nós tivemos o feriado. Eu ia falar um pouco sobre o novo acordo ortográfico. Eu tinha um material aqui pronto, mas eu não encontrei. Procurei em todas as minhas pastas, mas ele sumiu. Então, eu vou mostrar aqui um resumo dessas novas regras, o que foi alterado com o novo acordo ortográfico que surgiu em 2009. Em aulas anteriores, eu perguntei para vocês se tinha outro professor que tinha trabalhado esse conteúdo. Vocês tinham comentado que não. Não sei se de lá para cá alguém já trabalhou. Vocês sabem me informar? Se algum professor já trabalhou esse conteúdo, novo acordo ortográfico? Sim ou não? Sim? Então, se você já tem conhecimento desse conteúdo, eu posso trabalhar um outro conteúdo com vocês. Eu já terminei a parte de morfologia com vocês, já falei sobre a estrutura das palavras, formação das palavras, classificação das palavras. A gente já fez uma lista de exercícios, né, sobre estrutura e classificação das palavras. E só para complementar, eu vou mostrar para vocês aqui um site um site confiável onde vocês podem consultar caso vocês tenham dúvida ainda sobre esse conteúdo, que é importante, sempre cai alguma questão sobre isso nas avaliações. Hoje eu vou trabalhar aqui um simulado com vocês, para a gente, porque eu trabalhei sintaxe, morfologia, e agora ia falar um pouco do acordo ortográfico. Então, eu gostaria de fazer com vocês um simulado do IFMS mesmo, para que vocês observassem como esse conteúdo que eu trabalhei com vocês pode aparecer nessa prova. Que a intenção aqui é prepará-los para participar dos exames de seleção, não somente aqui, né, mas qualquer outro exame de seleção de escolas. Deixa eu apresentar aqui para vocês, então. Olha, aqui, nesse site, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui no chat. Cadê? Aqui, bate-papo. Esse site aqui que eu entrei, tá? É um site confiável que fala de várias questões de português, ó, tem a parte de gramática, formação das palavras, ó, vou fazer um tour aqui para mostrar para vocês, ó. Fala um pouco sobre a parte de formação das palavras. Tem aqui, ó, o vídeo, né? Vocês podem assistir, ou ainda em forma de áudio, tá? E sobre o novo, aí tem aqui a parte de redação, olha. Muitas coisas, então esse site é bem interessante. Literatura, olha aqui, ó. E é um site que nós, professores de português, às vezes usamos, né, para pesquisar e tudo mais, porque é um site confiável. Mais disciplinas também, então não só português, né, mas tem outras disciplinas também. Bom, aqui eles têm um guia rápido sobre o novo acordo ortográfico. Então, diz que ele foi obrigatório, na verdade, ele surgiu em 2009, mas depois de 2009, nós tínhamos 5 anos para se adequar ao novo acordo ortográfico até que ele se tornasse obrigatório. E essa obrigatoriedade, ela veio em janeiro de 2016.
O novo acordo ortográfico surgiu em janeiro de 2009. Então, 5 anos depois, dá 2016, certo? Então, a partir de então, tudo era obrigatório a ter essa alteração. Ou seja, por exemplo, livros que surgiram antes desse período, de janeiro de 2016, eles podiam seguir ainda as regras anteriores ao novo acordo ortográfico, só para vocês entenderem. E a partir de janeiro de 2016, não podia mais, porque era obrigatório. Então, todos os livros, todas as publicações já tinham que estarem de acordo com essas novas regras. Então, tinha que ter toda a alteração no corpo editorial, na estrutura, né, da escrita, seguindo todas essas novas regras que o acordo ortográfico trouxe, ok? Aí aqui um pequeno histórico de como aconteceu isso. Eu vou aumentar um pouco. Para vocês. Eu acho que agora melhorou, né? Há muitos anos, então bem antes de 2009, foi assinado o acordo ortográfico, lá no ano de 1990. Qual é a intenção desse acordo? Qual foi a intenção? Que se padronizasse a língua portuguesa em todos os países que falam, né, que se apropriam da língua portuguesa para se comunicar, seja de forma oral ou na forma escrita. Que países são esses? Então, aqui nós temos alguns exemplos. O nosso país, o Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, que são países da África, Moçambique também, da África, Portugal, São Tomé e Príncipe Timor-Leste. Então, nós temos aqui um país da Ásia, e nós temos ali da Europa, Portugal. Nós aqui da América do Sul, Brasil, e a maioria dos outros países da África, África do Sul. Ok? Todos esses países, eles formam uma comunidade de falantes da língua portuguesa. Uma comunidade de países que falam a língua portuguesa. E havia uma diferença muito grande entre as estruturas de língua portuguesa falada nesses países. Então, por conta disso, todos esses países se reuniram e assinaram esse novo acordo ortográfico para padronizar mesmo. Em Portugal, essas regras entraram em vigor em 2009, mas aqui no Brasil, esse acordo, que foi assinado lá em 1990, em 2009, teve muitas alterações, né, que talvez não eram de acordo aqui com o nosso país, e ficou combinado que entraria em vigor em janeiro de 2013. Na verdade, foi em janeiro de 2016, porque nesse período de 2009 em diante, teria 5 anos para fazer todas essas adequações, porque era um processo um pouco demorado. Muita gente pensa, na época, a presidente Dilma, que era presidente do nosso país, ela decidiu que janeiro de 2016 seria melhor para tornar obrigatórias essas regras do acordo ortográfico, que surgiu em 2009 aqui no nosso país. Porque ela pensou nesse período de 5 anos. Geralmente, quando a gente impõe, assim, cria-se um decreto ou uma nova regra oficial no país, os governantes, eles estipulam esse prazo de 5 anos. Então, nós temos vários decretos que estipulam, é preciso que a educação sofra por exemplo, eu que trabalho na área de educação de surdos. Nós temos o decreto que dizia que era obrigatório implantar a disciplina de Libras em alguns cursos superiores, por exemplo. E lá no decreto, ele traz ali
3 períodos, em 3 anos, tantos por cento, 5 anos, tantos por cento, e 10 anos, que deu 2015, 100% das universidades teriam que ter aderido isso e inserido essa disciplina no seu currículo. Um exemplo de um decreto que estipula um prazo limite para que aquela ação seja concretizada. E isso aconteceu aqui com o novo acordo ortográfico também, ok? Mas, de início, foi o que aconteceu aqui. Era o prazo de 2013, janeiro de 2013, mas o governo, a partir dali da presidente Dilma, estendeu esse prazo até janeiro de 2016. Foi isso que ocorreu. Mas o acordo, ele surgiu em janeiro de 2009, certo? Bom, então aqui nós temos algumas alterações básicas desse acordo ortográfico, tá? O que mudou? Então, o que era antes e o que ocorreu depois. A primeira coisa é a quantidade de letras do alfabeto. Antes do acordo, nós tínhamos 23 letras no alfabeto. Após o acordo, 26 letras. Que letras entraram no nosso alfabeto? O K, o W e o Y, que na verdade são consoantes utilizadas mais em outras línguas, né? Mas como nós temos ali vários países envolvidos nesse acordo ortográfico, e esses países também têm os estrangeirismos, ou seja, palavras que a gente acaba emprestando de outras línguas, então acabava vindo palavras que tinham essas consoantes, o Y, o W e o K. E são muito comuns hoje. Nós temos muitos nomes de pessoas que iniciam com essas consoantes, certo? Então, por que não inseri-las no alfabeto? Então, a primeira questão que o novo acordo trouxe foi onde antes nós tínhamos 23 letras no alfabeto, nós temos hoje, após o acordo, 26, 26, incluiu o K, o W e o Y, ok? Acho que essa aqui é básica, né? Todo mundo sabe isso. Bom, aqui o que eu falei. O que, aqui para a gente prestar atenção, né? Uma informação aqui para a gente prestar atenção aqui no site é que não é porque o K, o W e o Y se tornaram palavras oficiais que palavras que antes eram faladas com K, como quilo, hoje são usadas com K. Ou quilômetro, que também era QU, hoje é escrito com K. Não mudou. Se já existia essa palavra já estava ali no dicionário com QU, ela não vai alterar para cá agora, né? Porque nós incluímos essas letras que as palavras simplesmente vão mudar. Bom, sobre acentuação, é isso que muita gente fica em dúvida, né? Então, aqui nesse site, eles compartilham uma tabela. Eu ainda vou achar, gente, eu prometo para vocês, eu vou achar esse meu material sobre o novo acordo ortográfico, um material de 3 páginas, mas assim, que resume tudo o que foi alterado. É que eu procurei em todas as minhas pastas e não achei, mas eu vou procurar com calma quando nós terminarmos a aula e envio lá no grupo para vocês, tá bom? Porque aqui é de um site que eu estou mostrando para vocês e eu já compartilhei com vocês o link do site aqui no bate-papo. Pois bem, questão do trema, não sei se foi da época de vocês, o trema, que é aqueles 3 pontinhos que a gente colocava em cima do U, tá? O que aconteceu com o trema? Ele caiu. Tá? Então, o trema, ó, por exemplo, ali, nós temos Müller, aí vinham 2 pontinhos ali em cima do U. Esse é o trema. Linguiça tinha trema, tá?
E outros verbos também tinham trema antes do acordo ortográfico. E o que aconteceu, então? Continuou o trema, no entanto, apenas em sobrenomes, ou seja, palavras estrangeiras que derivaram principalmente do alemão, que eles usam muito trema. Então, por conta disso, tanto sobrenomes quanto palavras que derivam desses sobrenomes, nós temos aqui como exemplo Miller e Milleriano, que vem de Miller, né? Então, esse trema, ele faz com que o U saia com o som de I. Então, eu não falo Muller, eu falo Miller. Então, por conta do trema. Por isso que linguiça, né, ficava diferente, o som. Por conta do trema. Então, o trema caiu em palavras comuns, mas continuou em sobrenomes estrangeiros. Então, vem de outro país esse sobrenome, eu não vou alterar, ok? Bom, acento diferencial de palavras homógrafas. O que querem dizer isso? Nós tínhamos palavras em língua portuguesa que eram iguais e só o acento diferenciava o contexto que eu estava utilizando, o significado dessa palavra. Eram palavras que assim, a escrita era idêntica, mas o significado era diferente. E o que alterava, o que fazia com que eu alterasse o sentido, né, ou o contexto que eu estivesse usando essa palavra, era o acento. No entanto, esse acento também caiu. Então, todas as palavras, elas, por exemplo, eu tinha o para e o para. O para verbo, não posso falar, para de fazer isso, ou pare de fazer isso. No caso, eu falo pare de fazer isso, né? Mas quando eu usava em terceira pessoa, para de fazer isso, no sentido de parar. E ali, para, no sentido de para uma pessoa. No caso, para a preposição. Então, o que diferenciava? O verbo era com acento agudo. E a preposição era sem acento. Então, o que diferenciava esses dois era isso. No entanto, caiu o acento agora. Então, para é do mesmo jeito, verbo e preposição, sem acento. E como eu vou saber qual é, professora? Contexto. Então, contexto. Se você estiver usando o para ali no lugar do verbo, dentro da sentença, vai ser o verbo, lógico, né? E se você estiver usando o para como preposição, ele vai vir junto com o verbo. Então, essa vai ser a diferença. Não tem mais esse acento. Acento diferencial que distingue tempo verbal e singular e plural de verbos. Permanece. Então, nós temos aqui alguns verbos que eles se conjugam da mesma forma na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. E o que diferenciava se era do plural ou do singular, era justamente o acento. Ou acento circunflexo, que é aquele chapéuzinho, ou acento agudo, que é o risquinho, né, que todo mundo conhece. Então, nós temos aqui como exemplo, tem e tem. Então, ele tem, sem acento. Eles têm, com acento circunflexo. Entendeu? Ele, terceira pessoa, singular. Eles, terceira pessoa do plural. Então, o que vai diferenciar esses dois verbos, essas duas conjugações, vai ser o acento circunflexo nesse caso, tá? Convém. Então, convém está vindo aqui com um acento agudo. Então, eu tenho convém, ele convém, eles convém, enfim. Antes, os dois eram com acento e vai continuar da mesma forma. Tem ali também derivados de ter, do verbo ter. Por exemplo, obter, né? Obter é um exemplo.
Então, obtém também. Obtém sem acento, obtém com acento. São exemplos. Acento circunflexo. Desaparece nas palavras terminadas em, terceira pessoa do plural, do presente, do indicativo ou do subjuntivo. Dos verbos, por exemplo, crer, ver, dar, etc. E em palavras como o hiato, vou, ou, tá? Então, antes era enjoo, tinha um acento circunflexo ali. Hoje, após o acordo ortográfico, caiu esse acento, então a gente fala enjoo sem acento. Leem, eles leem, então, terceira pessoa do plural, eles leem, eles creem, eles veem, eles, que eles deem, no caso, o subjuntivo, que eles deem, tudo com acento circunflexo antes do acordo ortográfico. Hoje, caiu esse acento, então, nada disso tem acento. É uma palavra que causa muita confusão, né? Então, a gente vê essas palavras com dois Zs aí, e ali nós temos exemplo de dois Os, enjoo, voo, tem voo, de voar. Então, voo de avião, por exemplo, né? Tem um voo marcado para tal dia, enfim. Então, esse voo tem dois Os, tem o hiato o, antes tinha acento, circunflexo, hoje não tem mais. Desculpa que começou a tocar um carro aqui, talvez esteja atrapalhando um pouco. Desligar um pouquinho. Parou, gente, pronto. É que estava muito barulho e atrapalhar. Continuando, então. Paroxítonas com os ditongos abertos. Ei, oi. Ditongos abertos. Ei, oi. Vamos lá. Perderam o acento também. Paroxítonas quer dizer aquela palavra cuja, se você contar ali, tem 3 sílabas. Tem a última, tem a penúltima e tenho a antepenúltima. A penúltima geralmente é do meio, ou se tiver mais de 3 sílabas, né, for uma palavra polissílaba, ela vai estar ali logo após a última sílaba. Então, última, oxítona. Penúltima, paroxítona. E antepenúltima, proparoxítona. Então, paroxítonas. Então, a penúltima sílaba. As palavras cuja penúltima sílaba tinham ditongo aberto, como ei e oi, antes tinha acento agudo. Hoje, perderam esse acento com o novo acordo, ok? Então, antes eu falava Android com acento. Hoje é Android sem acento. Fica estranho, né, gente? Android é uma palavra que a gente vê muito. E pensar que não tem acento, porque a gente acaba falando ela, assim, com um som mais forte, né? A sílaba com um som mais forte, mas não tem acento. Então, Android é um exemplo disso. Não tem mais acento. Alcateia, também, olha lá. Tem o ei, alcateia. Então, tem esse ditongo aberto. Ditongo é a junção de uma vogal com uma semivogal, tá? Vogal, semivogal, vogal, nós temos um ditongo. E eles ficam, quando você vai fazer a divisão silábica, eles ficam na mesma sílaba, o ditongo, tá? O hiato, eles se separam por quê? Muita gente, o hiato é separado, o ditongo é junto. Na verdade, o ditongo é a junção de uma vogal com uma semivogal, que pode ser crescente ou decrescente. Começar pela semivogal mais fraca ou terminar com a semivogal mais fraca. Enfim, e E, a, e o hiato
ele, na verdade, são duas vogais, né? E como cada sílaba precisa ter uma vogal, a gente acaba separando. Então, esse, às vezes, o equívoco que a gente tem. Certo até aqui? Bom, para finalizar, então, essa questão do acento, o que mais mudou? Oxítonas. Lembra que eu falei? Última sílaba, oxítona. Penúltima, paroxítona. E antepenúltima, proparoxítona, tá? Então, oxítona, ou seja, a última sílaba que tem o ditongo aberto eu, ei ou oi, antes tinha um acento e hoje continua com acento. Então, não mudou nada. Chapéu, papéis, herói, são exemplos de oxítonas que têm essa terminação nesses três ditongos e que continuam da mesma forma. Paroxítonas, novamente, nós temos aqui uma mudança. Então, o que mais mudou? O que mais mudou? Paroxítonas. Paroxítonas, palavras com ali a sílaba do meio mais forte. Então, nós temos paroxítonas com I e U tônico depois de ditongo. Então, paroxítonas com I e U tônico depois de ditongo perderam acento também. Antes tinha, hoje não tem mais. Exemplo, como era e como é hoje. Feiura, bocaiúva. Feiura, o U vem ali depois do EI, né? Depois de ditongo. E bocaiúva, U também vem depois ali do ditongo AI. Então, esses dois exemplos, como outros, né, inúmeros que a gente tem, perderam o acento nesse processo. Oxítonas terminadas em I ou U, seguidos de ou não de S, continuam acentuados. Então, como a gente pode ver aqui, a maior alteração com relação à acentuação foi a paroxítona, né? Que ali eu apresentei para vocês dois casos que perdem o acento. São os casos mais comuns de paroxítonas, inclusive. Então, perderam o acento. Mas oxítonas, vocês viram que continua e todas as oxítonas continuam. E proparoxítonas, professora? Toda proparoxítona é acentuada. Essa é a regra geral. Toda proparoxítona é acentuada. Obrigatoriamente. Tá? Então, isso era antes e continua depois do acordo ortográfico. Por fim, aqui, oxítona terminada em I ou U, seguido de, ou não de S, tá, tuiuiu, Piauí. Olha o tanto, gente, I, A, U, I, olha o tanto de vogal aqui junto. Tuiuiu, Piauí. Continuam com acento na última sílaba, porque elas são oxítonas. Hífen, olha aqui, nós temos algumas. A acentuação, principalmente as paroxítonas, foi o que mais teve alteração com o acordo ortográfico. Mas o hífen também é uma mudança que rendeu muitas polêmicas, né? Muita gente reclamou com essa mudança do hífen. Porque algumas palavras que não tinham hífen começaram a ter hífen, e outras que já tinham hífen perderam o hífen. Então, isso causou muita confusão. Vamos lá. Palavras que têm o prefixo terminado em vogal, diferente da vogal que inicia o segundo termo. O hífen não é empregado. Vamos lá. Coedição. Extraescolar. Então, vamos lá, ó. Extraescolar. Então, extra termina com A, escolar começa com E. São duas, ó. Termina numa vogal, extra termina numa vogal, e escolar começa com uma outra vogal. Mas essas duas vogais são diferentes, não é A, E. É um A e um E. São vogais diferentes. Então, nesse caso, a gente pode juntar essa palavra, uma palavra composta, né? Elas podem se juntar sem problemas, e ficarem sem hífen. Antes usava hífen em alguns desses casos.
hoje não se usa mais. Juntaram tudo, são palavras que são utilizadas sem hífen. Palavras em que o segundo termo é iniciado com a letra H. Olha, super-homem, anti-higiênico. Antes havia hífen, hoje continua com hífen. Caíram. Olá, voltaram? Pétalas. Eu estava falando aqui dessa segunda regra do H, então palavras que o segundo termo começa com H, nós temos o hífen para separar essas palavras, ok? Palavras cujo prefixo termina em vogal e o segundo termo começa com R e S. Ah, olha que legal, ó. O antes. Então, isso aqui é uma mudança, são palavras que perderam o hífen. Nós temos ali o prefixo, que é a primeira parte da palavra, a gente chama de prefixo, e a segunda palavra. Essa segunda palavra, esse primeiro prefixo, se ele terminar em vogal, A, I, O, U, né? Uma das 5 vogais, e esse segundo termo começar em R ou S, o que vai acontecer? A gente não coloca mais hífen, mas a gente duplica, ou seja, se antes eu falava neorrealismo com hífen no meio, hoje eu falo neorrealismo com 2 R's. Entendeu? Caiu o hífen e entrou um R no lugar. Outro exemplo, ultrassom. Antes, ultrassom era com hífen. Talvez vocês já tenham conhecido essas palavras já desse jeito, já seja tão normal para vocês, né? Porque vocês são tão novos, então acredito que vocês são mais ou menos dessa época que já estava vigorando o novo acordo ortográfico. Então, ultrassom, olha como ficou. Caiu o hífen e ficou com 2 S agora, ultrassom. Contrassenso, antes era com o hífen, hoje contrassenso com 2 S, ok? Palavras cujo prefixo termina em vogal. Então, nós temos ali o prefixo, primeira parte da palavra, terminou em vogal. Ok. O segundo termo começa com outra consoante que não é R ou S. Então, essa regra anterior era só para R e S. Então, essa outra regra é parecida. O prefixo termina em vogal, mas o segundo vai começar com R, vai começar com outra consoante que não seja R ou S. Todas as outras consoantes menos R e S. Exemplo, não tem hífen também, como ali no primeiro caso. E eu só vou juntar essas palavras, o prefixo com a palavra principal, sem acrescentar nada a mais, tá bom? Ali no primeiro caso, eu acrescentava o quê? Um S a mais, um R a mais. Aqui não, ó. Pseudo professor. Então, eu simplesmente juntei semi-círculo, semi-deus, semi-novo. Então, simplesmente junto virou uma palavra composta, na verdade, uma derivação aqui, né? Derivação prefixal. Só que antes tinha hífen, hoje não tem mais, tudo junto, tá bom? Palavras cujo prefixo termina com a mesma vogal que começa o segundo termo. Ó, esse aqui é interessante. Ali em cima, a gente viu o caso, ó, o primeiro, nós vimos o caso ali. O que aconteceu? Eu tenho o prefixo e tenho aqui o radical. Esse prefixo termina numa vogal A, por exemplo, e esse sufixo começa em E. Então, A e E. A gente junta, tranquilo. Então, eu junto, é uma palavra que eu junto esses dois termos sem nenhum problema, sem utilizar o hífen. Nesse caso que a gente vai ver aqui, cadê? Ixi, me perdi, gente. Tá. Aí nós vamos ver aqui, ó. Nós temos agora,
um caso pouco parecido, mas diferente daquele primeiro. Nós temos o prefixo e o radical. Só que esse prefixo terminou em A e esse radical começou em A. E aí vai ficar A. Como vai ficar, né? Então, nesse caso, antes era junto. Hoje, separou e a gente emprega hífen. Justamente para separar essas duas vogais que são iguais. Bom, antes, anti-inflamatório, olha, anti-inflamatório, era desse jeito. Hoje, anti-inflamatório. Então, nós temos um hífen ali, o hífen entre anti e entre inflamatório. Micro-ondas, antes era uma palavra toda junta. Hoje, micro-ondas. Micro-ônibus. Hoje, micro-ônibus. Então, aqui é um caso de palavras que não tinham esse caso aqui, que eu acabei de mostrar, de anti-inflamatório, micro-ondas e micro-ônibus, eram casos de palavras que não tinham hífen. E após o acordo ortográfico, começaram a ter hífen. Tá bom? Mas eu acho que tá, assim, bem fácil de gravar o que usa hífen e o que não usa hífen, né? A partir dessa tabela aqui, tá bem explicativa, né? Ó, palavras cujo prefixo termina com a mesma consoante que começa o segundo termo. Olha, outro caso aqui. O hífen também é empregado. É o mesmo caso ali da de cima. Nós temos o prefixo e o radical. Se esse termina com A e esse começa com A, eu vou por hífen, justamente para não ficar, dar essa cacofonia, né? I, fica meio confuso. Esse caso agora é a mesma coisa. Então, eu tenho o prefixo, termina em R. E a palavra começa com R, RR. Nesse caso, eu vou separar. Elas já são com RR. Então, eu vou separar. Eu vou empregar esse hífen. Tá? Interracial. Super romântico. Hiper requintado. A maioria dos casos é RR. A maioria dos casos de exemplos relacionados a esse emprego de hífen aqui. Palavras cujo prefixo é re, e o segundo termo começa com a letra E. Então, ficaria re. Antes, utilizava-se hífen. Reeditar. Reeducação. Reeleição. Antes, nós tínhamos hífen para separar esse E. Hoje, não. Hoje, caiu esse hífen e a gente fala reeditar, reeducação, reeleição. Porque antes ele era utilizado para dar essa ideia de dessa ideia de continuidade. Então, por isso que o hífen caiu nesses casos, tá bom? Porque já se tinha essa intenção. E, por fim, palavras com o prefixo co. O hífen não é empregado se o segundo termo, começar com a letra H e perde o H. Então, a gente junta o co com o radical, e se esse radical começar com H, tira o H. Exemplos. Nós temos aqui 2 exemplos, ó. Coabitante. Habitante começa com H. Então, nesse caso, sai o H, a gente elimina o H e fica coabitante. Coautor. Esse é um exemplo de que não tem H, então não vai perder nada ali, só tira o hífen, fica coautor. Coautor. Ok? Antes, esses casos, utilizava-se hífen e hoje não. Então, aqui nós vemos casos que antes eram juntas, hoje nós utilizamos o hífen. E muitos casos que anteriormente se utilizava hífen e hoje não se utiliza mais. Deu para entender melhor? Sei que vocês já tinham visto esse conteúdo, mas eu queria reforçar, porque é um conteúdo muito importante que cai muito nas provas. Eu quero mostrar aqui, então, alguns exercícios sobre isso.
pouquinho. Só um pouquinho, gente. Estou procurando aqui o simulado. Tá, gente, eu vou abrir aqui o simulado que eu tinha separado para vocês. E a gente vai começar a fazer ele, então. Vamos lá, peraí. Um dos últimos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Prontinho. Olha aqui, ó. Esse aqui é o exame de seleção de 2018. Tá? Na verdade, ele foi realizado em 2017 para ingresso no curso em 2018. Tá bom? Então, aqui vem as instruções, só para vocês darem uma olhada como ele é. Eu acho que está no tamanho bom para vocês enxergarem, ó. Aí vem as instruções da prova. Isso quando acontecia a prova, porque esse ano aqui no IF, vai ser por currículo, por boletim, e acredito que a pessoa tinha que fazer a inscrição e enviar o histórico escolar para eles fazerem uma análise a partir desse histórico escolar para ingresso no curso. Por quê? Porque tanto ano passado quanto esse ano, nós ainda estamos vivendo, né, nesse período de pandemia. Nós ainda estamos vivendo esse período de pandemia e nós não podemos aglomerar. Então, uma prova desse nível, ela precisa de uma estrutura grande, de várias salas, várias pessoas vão se juntar dentro da mesma sala, né? E, enfim, por conta disso, não está sendo feito presencialmente esse exame de seleção e não acharam uma forma de fazer online também, porque tem muitas pessoas que não têm acesso a um computador para poder acessar a sua casa e realizar a prova.
Então, por conta disso, a estratégia que foi encontrada foi fazer por análise de currículo ou análise de boletim. Eu não sei exatamente explicar como funciona para vocês, mas enfim. Em outras instituições, ainda existe o exame, eu não sei como é o caso aí da região de vocês, então, por isso que a gente prossegue com o curso e nós estamos fazendo esse simulado, é importante nós fazermos esse simulado. Para a gente praticar, né? Não adianta só explicar conteúdo, explicar, ensinar, sendo que na prática vocês não sabem como responder essas perguntas relacionadas aos conteúdos que eu trabalhei com vocês, certo? Vamos lá. Leia o texto a seguir para responder as questões 1 e 2. O exemplo de pleonasmo. O político falou uma mentira. Aí, a professora pediu, me dá um exemplo de pleonasmo. Algo assim que, por exemplo, subir para cima, descer para baixo. Se você está descendo, você já está indo para baixo. Se você está subindo, você já está indo para cima, né? Então, isso são pleonasmos. É quando acaba tendo essa redundância, você fala duas informações repetidas, uma coisa óbvia. E aqui, a professora perguntou isso para o aluno, e o que ele respondeu? O político falou uma mentira. Então, o que ele quis dizer é que todo político já é mentiroso. Então, dizer que o político falou uma mentira, vocês vão ver muitos nesses exames de seleção, interpretação de texto. Então, sempre vai ter uma interpretação de texto, e a partir dessa interpretação de texto, vão surgir algumas questões relacionadas à parte ortográfica, ok? Então, analisem isso. Vamos lá. Questão 1. Então, aqui é a charge, né? É charge ou tirinha, não sei o que é, vocês vão me falar o que é isso aqui. Questão 1. O texto se caracteriza como sendo do gênero. Então, esse texto aqui, da questão 1, vocês encaixariam ele em qual gênero textual? Charge, tirinha, anedota, relato ou conto? Essa tá bem fácil, hein, gente? O que vocês respondem aí? Letra A, B, C, D ou E? Arthur, você pode responder no chat, se você não tiver microfone. Enfim. E o pessoal de Pétalas também pode falar no chat ou pelo microfone. Eu acho que é a B, tia. B. Arthur, concorda? Eu acho que sumiu. Peraí, deixa eu abrir novamente aqui. Peraí. Tirinha. Por que seria uma tirinha? Tirinha geralmente não é aquela que tem 3 quadrinhos, que parece uma parte do gibi, mas tem 3 quadrinhos, isso é uma tirinha. Eu acho que não é o caso desse aqui, né? Ah, tia. Então, a correta seria a letra A. Charge, que a charge é uma união, assim, é uma sátira, né? Então, é uma imagem que fazem, geralmente tem um quadro, é um quadro fixo, e tem um diálogo ali naquele quadro, mas geralmente é com uma crítica. Por trás dessa charge sempre tem uma crítica. Então, a charge é esse tipo de gênero, tá bom? É uma imagem única. E a tirinha seria aquela união com 3 quadradinhos, sabe? E aí vai ter uma cena, a segunda cena e a última cena. Aquilo é uma tirinha. A anedota nada mais é do que uma piada, e seria um texto escrito, não teria uma imagem junto. Relato, também um texto escrito, e um conto
também. Não é o caso desse aqui. Então, a resposta correta seria a letra A. Deixa eu colocar aqui. A. Questão 2, que também se refere àquele texto, tá? No texto, a professora solicita ao aluno um exemplo de pleonasmo, uma figura de linguagem usada para intensificar o significado de um termo por meio da repetição da própria palavra ou da ideia contida nela. O efeito de humor do texto decorre principalmente. Então, por que esse texto ele é engraçado, por assim dizer, né? Porque ela pergunta do pleonasmo e o aluno responde aquilo. Da resposta equivocada do aluno, ou seja, da resposta errada do aluno, do exemplo dado pelo aluno ao intensificar a ideia de que todo político é mentiroso, da falta de nexo entre a questão solicitada pela professora e a resposta dada. Então, ela fez uma pergunta e o aluno respondeu uma coisa nada a ver, da linguagem não verbal empregada, ou seja, da imagem, da parte da imagem empregada, ou E, do duplo sentido causado pela resposta do aluno. O que causa humor nessa charge, na opinião de vocês? Acho que é a B, tia. A B, isso mesmo. Isso mesmo. Do exemplo dado por ele, porque a professora... existem políticos que falam a verdade, mas é falado, né, no Brasil, e sempre é enfatizado essa questão de que todo mundo político é mentiroso, não dá para confiar em nenhum político e tudo mais. E esse exemplo que ele deu, assim, foi muito engraçado, né, por a professora ter perguntado sobre o pleonasmo, a gente teve vários exemplos que ele poderia dar, e ele deu justamente esse do político. Então, a resposta correta é a B. A primeira A e a segunda a B, ok? Bom, esse outro texto, ele se refere a questões 3 a 6. Deixa eu ver o horário aqui. Vai dar tempo da gente fazer isso aqui rapidinho, tá? E aí a gente já finaliza. Olha, leia o texto Bom Conselho e responda as questões 3 a 6. Bom Conselho, Chico Buarque. Ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça. Inútil dormir, que a dor não passa. Espere sentado ou você se cansa. Está provado? Quem espera nunca alcança. Continuando. Venha, meu amigo, deixa-se regaço, brinque com meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Haja 2 vezes antes de pensar. Corro atrás do tempo, vim de não sei onde. Devagar é que não se vai longe. Eu semeio o vento na minha cidade. Vou para a rua e bebo a tempestade. Chico Buarque. Vocês viram que tem algumas palavras grifadas, né? Haja, atrás, ser e inútil. Depois vocês vão ver que tem uma pergunta sobre essas palavras especificamente. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Aqui, ó. Na letra, questão 3, então. Então, a questão 3, 4, 5 e 6 são referentes a esse texto. Questão 3. Da letra da música composta por Chico Buarque, o cantor e compositor apropriou-se de alguns ditados populares. Tal procedimento constitui o que se chama de anáfora, letra A, B, persistência, C, pressuposição, D, metáfora, ou E, intertextualidade. Quando você pega algum texto que já existe, ou um ditado popular, ou a fala de algum autor famoso, por exemplo, penso, logo existo, né? Que é a fala de um filósofo famoso. Então, eu uso isso na minha música, no meu texto. Qual é esse procedimento? Quando eu faço isso, como eu chamo isso? Eu chamo isso de anáfora? Eu chamo isso de pertinência? Eu chamo isso de pressuposição, de metáfora ou de intertextualidade? Qual vocês acham que é a resposta correta? Essa é bem fácil, gente. Não pense que é a resposta mais difícil do mundo. É isso que vocês estão pensando mesmo, tá? Quando há essa relação entre textos, entre pensamentos,
enfim, de um autor que eu pego e coloco ali no meu texto, como eu chamo isso? E aí, gente, vocês acham que é A, B, C, D ou E? Vamos lá. O que vocês acham? Para a gente finalizar isso aqui e passar para a próxima. Para dar tempo, gente, pelo menos a gente fazer essa primeira página aqui. A, B, C, D ou E? Vamos lá. O que vocês acham que é? Pode falar uma aí. Arthur, escreve aqui para a gente no bate-papo. Não sei se você está conseguindo digitar. Pessoal de pétalas, o que vocês acham que é? Fala alguma. Mesmo que esteja errado, eu explico para vocês aqui porque que não é. Eu acho a Etia. E, intertextualidade. Correto, isso mesmo. Falei que vocês sabiam a resposta? Intertextualidade, a relação entre textos. Então, quando eu pego algo que já existe, no caso aqui ditado popular, e uso aqui no meu texto, porque ele não usou da mesma forma, né? Ele adaptou, quer ver? Aqui ele colocou, ó, quem espera nunca alcança, mas na verdade a música que ele utilizou é quem acredita sempre alcança, não é quem espera nunca alcança. Então, ele fez ali essa é uma relação de textos, né, e fez uma alteração. Então, é intertextualidade. Muito bem. Vamos para 4. Na letra da música, Chico Buarque optou por parodiar os ditos populares, invertendo seus significados e atribuindo-lhes novos sentidos. Eu já dei a resposta para vocês, né? Ai, meu Deus. Pode-se identificar a relação direta com os seguintes ditos populares, exceto. Então, eu vou ler novamente o texto, prestem atenção, e identifique aqui os ditos populares que ele utilizou. Dessas opções aqui da questão 4, uma ele não utilizou no texto, só uma ele não utilizou. Vou falar aqui elas e a gente volta para o texto, porque daí já ficam na mente de vocês, tá bom? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quem brinca com fogo sai queimado. Uma grama de exemplos vale mais que uma tonelada de conselhos. Devagar se vai ao longe. Quem semeia vento, colhe tempestade. Então, dessas 5, 4 ele utilizou no texto dele. Ele fez essa intertextualidade. E uma ele nem citou, nem falou, não tem nada a ver com o texto dele. Tá bom? Vou ler novamente o texto. Bom conselho. Ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça. Inútil dormir, que a dor não passa. Espere sentado, ou você se cansa. Está aprovado, quem espera nunca alcança. Venha, meu amigo, deixe esse regaço. Brinque com meu fogo, venha se queimar. Faço como eu digo,
Faça como eu faço. Haja duas vezes antes de pensar. Corro atrás do tempo, vim de não sei onde. Devagar é que não se vai longe. Eu semeio o vento na minha cidade. Vou para a rua e bebo a tempestade. E aí, gente? Ó, vou pôr aqui a 4. Aumentar um pouquinho. Aí, pronto. Então, ó, dessas 4, A, B, C, D, E, qual dessas ele não citou ali no texto dele? Não fez essa intertextualidade? Professor? Oi. Pode É a? falar. Faça É a? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Vamos ver ali. Sim. Vamos ver ali, ó. Está aprovado. Aqui, ó. Venha, meu amigo, deixe esse regaço. Brinque com meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Haja duas vezes antes de pensar. Ele utilizou essa sim. Não é essa, não é a letra A. Ele falou de fogo também. Então, não é a letra B. Então, qual vai ser? Não é a A e não é a B. Qual pode ser a C, a D ou a E? Vamos voltar ali para ver se a gente acha mais alguma coisa. Ó. Corro atrás do tempo, vim de não sei onde. Devagar é que não se vai longe. Olha, ele falou devagar aqui, não. Eu semeio o vento na minha cidade. Vou para a rua e bebo a tempestade. Olha, ele falou de tempestade, falou de devagar. Quem semeia, colhe Quem semeia vento, colhe tempestade. Ele falou de tempestade também. Lembra, Ni? Ele falou de devagar, falou de tempestade. E qual sobrou, então? Acete. A C, isso mesmo. Letra C, muito bem, é essa mesmo. Não é que ele não falou nada, quer ver, ó? Devagar se vai ao longe, ele fala aqui, ó. Devagar é que não se vai longe. Então, ele falou aqui, é que ele inverte os sentidos, né? Ele fala o contrário. Eu semeio o vento na minha cidade. Vou para a rua e bebo a tempestade. Então, ele falou aqui, ó. Quem semeia vento, ele falou, eu semeio vento. E vai para a cidade e bebe a tempestade. Então, ele falou aqui as duas coisas, tá bom? Então, a única que ele não falou foi a letra C. Vou mostrar aqui o gabarito para vocês. Aqui, ó, a gente fez até a 4. Então, a 1 é a A, a 2 é a B, 3, E, que a gente respondeu, né, intertextualidade, e essa 4, que a gente acabou de fazer, é a letra C, que vocês responderam. A gente foi por eliminação e chegamos na letra C. Certo? Eu acho que deu já o horário da nossa aula, né? É até 10h50, certo? É isso? Deixa eu fechar aqui. Então, faltam 2 minutos aqui. Se a gente fizer outro, a gente vai acabar perdendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar esse simulado lá no grupo. Daí vocês tentam fazer, tá bom? Eu não vou nem salvar ele aqui. Eu não vou salvar ele para não ficar com as respostas. Vamos lá, então. Vamos para a nossa foto final. Faça um pose aí. Peraí, deixa eu arrumar esse. Vai, senta todo mundo aí. Vamos lá. Hoje só estamos nós. É aula exclusiva para vocês hoje. Vou esperar a menina sentar. Você está na frente da outra colega lá de trás, ó. Melhor você sentar aí.
Vamos lá, 1, 2, 3 e prontinho, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, tá bom? A gente se vê semana que vem, a gente termina esse simulado. Eu vou enviar lá no grupo para vocês. Tchau, Tchau, tchau. tia. Tchau.